Nesse vídeo eu vou trazer para vocês, meus amigos, alguns elementos que me levam a entender o porquê Bolsonaro, até hoje pelo menos, segunda-feira, não demitiu o ministro da Saúde, Mandetta. É importante a gente fazer um apanhado da situação, meus amigos, porque está claro, não é possível que você não entenda isso, não enxergue isso, que Mandetta está forçando a sua demissão. Não precisamos ser inteligentes para entender isso. Houve uma mudança muito radical por parte do Mandetta em seu discurso. Eu vou trazer para vocês a seguir um vídeo, pelo que me consta, do dia 20 de março. Olha só como o discurso do Mandetta, nesta data, há poucos dias atrás, estava absolutamente alinhado com o discurso do Bolsonaro. Vem comigo. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. O que será que fez em poucos dias Mandetta dar uma virada de 180 graus no seu discurso? Alinhado com Bolsonaro, passou a ser praticamente antagônico dentro do próprio governo, praticamente uma oposição. Antes, meus amigos, eu vou falar o porquê, na minha leitura, que isso aconteceu e por que Bolsonaro não demitiu Mandetta até hoje, pelo menos. Mas antes eu preciso fazer o apanhado de informações. A grande discussão, além de como tratar o vírus chinês, é como conduzir a questão de quarentena. Muitos criticam Bolsonaro pelo fato dele também dar atenção à economia, se preocupar com a economia, mas antes, poucos falam que ele deixa bem claro no discurso que, em primeiro lugar, a saúde, mas não devemos esquecer a questão econômica. Porque se a gente pôr um pouquinho de inteligência para trabalhar, tranquilamente nós teremos mais mortes por questões econômicas do que pelo próprio vírus chinês. Teremos mortes por criminalidade aumentando, por fome, por doenças psicológicas que levam à depressão, ao suicídio, e mais uma série de doenças que eu poderia elencar aqui. Para o Bolsonaro, para políticos e para artistas da mídia, da televisão, para jornalistas, é muito fácil falar de quarentena porque todas essas pessoas, e olha só o que eu estou falando, até mesmo o Bolsonaro, eles podem ficar dentro de casa praticando a quarentena e terão o seu salário garantido no 5º dia útil do mês. E convenhamos, você, nem precisaríamos aí de salários acima de 30 mil reais, como é dos políticos, por exemplo. Com salário menor, de 20, 15, 10, 5 mil reais. Vocês não topariam ficar em casa, respeitando a quarentena, sabendo que no 5º dia útil você vai ter o teu salário, isso não vai comprometer a saúde da sua família, a geladeira não vai ficar vazia. Concordam comigo? Mas por que dessa discussão? A discussão é política, meus amigos. E Bolsonaro, ao contrário de todos, ao contrário de tudo e de todos, ele está pensando no povo, no cidadão brasileiro que tem uma lanchonete, no cidadão que tem um salão de beleza, manicure, pedicure, que vende bala na rua, que é vendedor, que precisa do salário, que gostaria de estar em casa, mas precisa trabalhar e quer trabalhar. Por mais que Bolsonaro tenha aí oferecido ajudas financeiras, não é o suficiente, meus amigos, para sustentar famílias. Então o povo quer trabalhar. E aí nós nos encontramos com a política, a saúde, remédios sendo politizado. Bolsonaro desde o início já falava da cloroquina e da importância que deve se dar à questão econômica do país. E aí o que nós enfrentamos, meus amigos? Nós temos como o ministro da Saúde um político. Não é um infectologista. Ele é ortopedista. Não é isso?
e é filiado ao DEM. Pois é. Indicado ao cargo pelo até pouco tempo atrás aliado Caiado. Assumiu a pasta. E aí temos muitas coisas que foram ditas antes desse vídeo que eu passei para vocês, depois desse vídeo que eu passei para vocês, e hoje nós nos encontramos numa situação em que parece que o Mandetta está fazendo campanha política antagônica ao Bolsonaro, ao presidente da República. Indo para a Rede Globo e ainda nem sendo corajoso o suficiente para falar com todas as letras que não concordam com o Bolsonaro. Deixa no ar. Dizendo frases, por exemplo, dizendo que o Brasil não sabe em quem confiar, se é no presidente ou no ministro da Saúde. O que me parece é que ele está querendo sim forçar a sua demissão, dando aval escancaradamente aos governadores que não têm o apoio popular, que está prendendo senhoras, cidadãos comuns, que está na rua por vontade própria, assumindo o risco de repente, contrair o vírus chinês, mas não está colocando em risco outras pessoas. É a liberdade de ir e vir. Eu não consigo encontrar uma outra definição para essa atitude dos governos quererem prenderem cidadãos comuns que estão circulando na rua ou fazer um monitoramento de aglomerações através do celular. Eu não consigo ver, ainda que haja justificativas dizendo que os dados serão sigilosos, que querem apenas ver a aglomeração de pessoas. Para mim, isso é um regime autoritário. Para mim, a minha opinião, é que um exercício ditatorial do poder. Nós temos uma situação, meus amigos, em que Bolsonaro, se a gente olhar para trás, a gente viu situações em que ele não hesitou em demitir pessoas, até mesmo ministros, quando entendeu que isso era o certo. Ele não pensa duas vezes em dizer que ele tem a caneta nas mãos. Mas hoje nós enfrentamos uma situação em que o STF entende que os governos estaduais têm autonomia para decidir o que vai ser feito em seus estados. Então, qual que seria a consequência de Bolsonaro demitir Mandetta numa situação como essa? Colocando qualquer pessoa, pode ser Osmar Terra ou qualquer outra pessoa no lugar. Pouco mudaria na dinâmica da gestão do coronavírus nesse momento. Parem para pensar, o que mudaria? A influência nos estados, as decisões nos estados não competem mais ao Bolsonaro, segundo o STF, pelo menos até a segunda ordem. Então a troca ou não de ministro, meus amigos, não mudaria nada. E quando aconteceu isso no globo terrestre, do vírus chinês se alastrar, uma coisa tornou-se certeza: todos irão perder. O Brasil irá perder. Então Bolsonaro já tem que colocar na sua conta que o Brasil vai perder. Teremos dificuldades, queiram ou não queiram. Agora é hora de administrar. E aí que eu falo que Bolsonaro parece antever 2, 3, 4, não sei quantas jogadas antes, nesse jogo desse tabuleiro. Então a forma que eu entendo, meus amigos, e aqui vai, como eu gosto de dividir com vocês, né, é uma leitura que a gente faz. Eu vejo que Bolsonaro, diante dessa situação adversa, em que ele tem que enfrentar um vírus de escala global, tem que enfrentar governadores unidos contra ele mesmo, o STF dando ok para as atitudes dos governadores, o que ele vê? É administrar o prejuízo. Mantém Mandetta como ministro da Saúde e já sabendo das decisões por parte dos governadores, das decisões por parte do Mandetta, todas elas endossadas pelo STF, sabe que não há o que fazer e diante dessa realidade, os prejuízos não serão atribuídos
da nossa parte para o Bolsonaro. Algumas pessoas podem pensar, então ele está só pensando em se proteger? Não pensa então na população? Não, meus caros. Quando esse cenário, essa pandemia começou a tomar forma, Bolsonaro pregou um discurso de união. Numa conferência, numa videoconferência, como por exemplo com Dória, a primeira frase endereçada por parte do Dória ao Bolsonaro já foi uma ofensa. Já foi um jogo político. Ele sabia que estava sendo gravado e jogou para a torcida. Bolsonaro deu o troco imediatamente. E diante desse cenário, nós temos que perder uma peça, a gente perde uma peça do tabuleiro, obriga o adversário a vencer essa peça nossa, para que a gente possa dar 2 passos adiante, para que a gente consiga derrubar 2, 3 peças nas próximas jogadas. Invertamos a situação. Se ele troca a Mandetta, como eu disse, teremos prejuízos. E todo e qualquer prejuízo que o Brasil venha a ter seria colocado na conta do Bolsonaro. Infelizmente, meus amigos, talvez você que me assista aqui tenha até perdido já um parente. Mais mortes ocorrerão, infelizmente. Mas a quem atribuir? Agora, o problema econômico não tem como colocarem na conta do Bolsonaro, uma vez que, desde o início, ele já manifestou preocupação com esse setor da gestão do país. E os governadores passaram agora a transferir toda a responsabilidade, juntamente com o Congresso, ao governo. É a mesma coisa de você fazer o seguinte: você se tranca dentro de casa, a pedido dos seus pais, e diz o seguinte, os seus pais dizendo, você precisa trabalhar. Não, eu não vou trabalhar. E mais, pai, além de eu não trabalhar e além de eu não respeitar as suas ordens, você como meu pai e eu como seu filho, obriga que você me sustente enquanto eu fico em casa. É isso que os governadores e o Congresso quer. 180 bilhões é a brincadeirinha. Não trabalha, coloca todo mundo dentro de casa, cria um desgaste com o governo e tira do próprio governo, não é do bolso do Bolsonaro. Mas é uma conta que ele tem que prestar, porque se ele não tomar cuidado, ele pode incorrer em vários crimes e ser impeachmentado, meus amigos. E é isso que eles querem. Então é fácil, você para a arrecadação dos estados e faz com que ela seja compensada através de dinheiro da União. Fácil assim, não é mesmo? Bom, meus amigos, a situação ela é complicada. Mandetta realmente fazendo o jogo político, realmente querendo ser demitido, e a meu ver, não tenho informações do Palácio do Planalto, mas a meu ver, Bolsonaro não o demitiu e eu creio, esse vídeo vai ser agora, vai correr na terça-feira, né? Parece-me que haverá uma reunião entre os dois nessa terça-feira. Eu creio, vou deixar o vídeo publicado aqui, eu creio que Bolsonaro não o demitirá por conta desses pontos que eu passei para vocês. O prejuízo já é uma certeza. Então agora é colocar cada ponto, cada fruto de decisões no colo de quem as escolheu. Bolsonaro, desde o início, se preocupou com a economia. Quis equilibrar, trouxe a cloroquina, que até então era refutada por parte de pessoas, inclusive do próprio Mandetta. Então que cada um assuma a sua responsabilidade. E Bolsonaro, acertadamente, como eu gosto de dizer aqui, como um bom estrategista, acerta, em pelo menos até hoje, não demitir Mandetta. Demiti-lo tiraria completamente a responsabilidade de tudo aquilo que foi feito até agora e que mais na frente será colhido. Então, se tudo isso foi construído, ao que parece,
entre o ministro da Saúde, os governadores e até mesmo o STF, que eles estejam presentes, trabalhando e respondendo por suas ações, caso alguma coisa de ruim ocorra nos próximos meses. Fazendo assim, Bolsonaro, mais uma vez, coloca essas pessoas em xeque. Meus amigos, se vocês chegaram até aqui e entenderam o recado, eu peço para que vocês deixem a sua recomendação, deixando o seu joinha. Comente aqui embaixo do vídeo o que você pensa a respeito do que nós conversamos aqui e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível. Eu peço o compartilhamento, meus amigos, porque compartilhar informações como essa que a gente traz aqui no canal serve como combustível para que as pessoas que assistem a esse tipo de vídeo permaneçam firmes e fortes apoiando o nosso presidente. Eu tenho certeza absoluta que se Brasília não tivesse a certeza do apoio popular que Bolsonaro tem, eles já teriam tirado Bolsonaro do poder. Qual a forma? Não importa, meus amigos. De alguma forma, eles arranjariam algum motivo para tirá-lo ele do poder. Seja por impeachment ou por qualquer outro meio. Mas eles sabem que se tirarem Bolsonaro, terão que enfrentar o povo. Tamo junto.